Bem-vindos a mais uma conversa que faz sentido. E hoje eu tenho aqui a Inês. Olá, Inês. Olá, Sara, bom És dia. decoradora de interiores. E eu tenho uma pergunta muito simples para te fazer. Como é que a tua profissão melhora a saúde das pessoas? Olha, eu acho que pode melhorar em muito. Nós há bocado aqui antes estávamos a dizer que there is no place like home, porque a nossa casa é sempre o nosso porto seguro para tudo. E sempre que nós vamos para algum sítio, nós estamos sempre desejosos de regressar a casa. Portanto, eu acho que as pessoas quando investem no seu espaço, seja ele casa, apartamento, pronto, o que for, o espaço onde vivem, é uma melhoria porque é sempre o nosso porto seguro, é sempre aquele sítio onde nós nos sentimos seguros, não é? É sempre o nosso porto de abrigo. Inicialmente na casa dos pais, depois melhora para a nossa futura casa. É claro que a casa dos pais nunca é bem a nossa casa, é a casa onde a gente nasceu e cresceu. Mas eu esta semana leio muitos artigos sobre estas coisas de como melhorar a saúde, por causa dos problemas da saúde. A verdade é que as casas são curativas, têm um efeito curativo em nós, porque quando nós lá chegamos sabemos que aquilo é o nosso espaço. Então eu acho que é muito importante as pessoas darem muito ênfase à casa, no sentido de uma melhoria contínua, em que possam sentir confortáveis, que ela seja agradável e que se ela possa... É claro que uma casa confortável, agradável, uma casa bem decorada, uma casa sobretudo bem organizada, onde as pessoas se conseguem movimentar, e a organização é muitas vezes essencial até nestes aspectos. Há muito aquela frase, casa organizada, mente organizada. E é muito isso, porque eu, como decoradora de interiores, tenho vários clientes, vários tipos de clientes, vou a muitas casas, e tu vês que eu já fui a casas que parece que não vive lá ninguém, porque parecem um museu, que também não é o ideal, porque a casa tem que ser o nosso espaço e tem que ser casas para viver. Sobretudo, eu não sou a favor das casas nem muito museológicas, mas também nem sou a favor daquelas casas que tu entras lá, que tu estás a olhar para uma parede que tem uma janela e tu nem estás a ver a janela com tanta coisa que acontece naquele quarto, tu nem vês o que te interessa. E já me aconteceu ir a quartos e eu não vejo janelas, e ir a salas e alguém me diz que está uma mesa e eu penso, mas onde é que está uma mesa? Porque a mesa estava completamente cheia de coisas. Portanto, os extremos nunca são bons. Portanto, é sempre aqui ao centro que o ponto de equilíbrio funciona. E eu também reparo que muitas vezes as pessoas, de determinado tipo de casas que elas também têm tendência a ser... Eu depois não sei, claro, obviamente não sei se a pessoa tem algum problema de saúde ou não, mas tu notas que as pessoas que às vezes têm casas mais desarrumadas ou demasiado limpas também são pessoas que às vezes elas próprias, o discurso delas também é mais extremista, ou pronto, encosta-se sempre mais a um ponto em que ou ninguém toca em nada, ou está tudo bem e chateia. E fica lá para o canto. Fica lá para o canto. Pronto, e aqui o ideal é tu teres um ponto de equilíbrio em que tu possas ter uma casa que seja para viver, mas que também não seja nenhum museu, mas também não esteja toda desorganizada, em que tu precisas de alguma coisa e depois também não encontres. Portanto, aquilo que nós ajudamos enquanto decoradores de interiores é, claro, a tornar as casas agradáveis, mas que as pessoas consigam realmente ter um ponto de equilíbrio para que a casa seja o porto seguro delas e para onde elas queiram viver, porque há pessoas que de todo não gostam de estar em casa. Porquê? Porque não se sentem bem, porque a casa não é agradável, porque é um espaço frio, desaconchegado, não é... Para aí, vou pegar nesse gancho e vou perguntar-te o que é que o Feng Shui tem a ver com isto. O Feng Shui tem muito a ver com isto, porque o Feng Shui diz que a energia das pessoas é tudo. E a energia das pessoas influencia, e é influenciador tanto para o espaço como para a pessoa. Portanto, tanto a energia da pessoa influencia o espaço, como o espaço também influencia a energia da pessoa. Já todos nós entramos em sítios em que quando nós entramos parece-nos dar um arrepio na espinha, que pensamos, credo, que horror. É tal e qual como a gente olha para uma pessoa e aqueles 5 segundos de impacto que a gente tem quando olha para uma pessoa e pensamos, gostamos desta pessoa, não gostamos desta pessoa. E isto é tudo, ou sítios que a gente entra e parece que aquele espaço nos abraçou, que é tão acolhedor, E normalmente eu dou sempre como exemplo, a título do acolhimento, os hotéis, porque os hotéis têm sempre aquele efeito de aconchego. Sim. Porque foram desenhados e talhados para aquilo que as pessoas assim que lá entram têm que pensar, epá, está-se aqui tão bem, não é? Isto é tão quentinho, isto é tão confortável, eu não quero sair daqui. Portanto, e o Feng Shui estuda mesmo isso, que é a energia das pessoas influencia muito o espaço e vice-versa. E então, apesar do Feng Shui ser uma arte chinesa, uma filosofia de vida, é um bocadinho uma religião, mas é como tudo. Todas as religiões não existem, portanto, nós acreditamos nelas se nós quisermos, não é? E o Feng Shui é igual, a gente acredita se nós quisermos, porque o Feng Shui é apenas uma ideia, é um conceito, não é? Mas a verdade é que quando as pessoas acreditam muito numa coisa, elas acontecem e podem vir a acontecer. É como há positividade e negatividade. Mas deixa-me que te diga que a neurociência, isto é uma curiosidade, eu estive ontem a ouvir uma reportagem,
fala da sincronicidade dos corações. Sim. Portanto, isso acontece efetivamente, é físico, está provado. Sim. Portanto, essa energia que se sente-se mesmo. Sim. Não... Aliás, há muitas vezes as pessoas dizem que quando um casal se ama muito durante a vida e um vem a falecer, que pouco tempo depois a outra pessoa pode vir a ter problemas graves e falecer pouco tempo depois. Eu às vezes dou caso dos meus avós, eu tenho uns avós que tiveram juntos 55 anos e quando o meu avô faleceu, a minha avó sem nenhum problema de saúde aparente, 7 ou 8 meses depois faleceu a seguir a ele. Porquê? Por causa do companheirismo, por causa da vida toda que foi vivida em junto, e depois quando tu perdes uma pessoa às vezes falta da bengala da vida, quer dizer. E as casas é isto, porque se tu tens a pessoa, tu também tens o teu porto seguro, não é? Tu também tens ali aquele espaço que é a tua casa, o teu espaço. E nós queremos todo muito o sítio de pertença. Nós queremos todos pertencer ao sítio. Não é? Nós queremos pertencer ao grupo dos amigos. E a nossa casa é o sítio de que o nosso grupo pertence. E quando nós gostamos da nossa casa e do nosso espaço, nós temos orgulho nela. Nós gostamos de lá levar amigos, familiares, nós gostamos de partilhar o nosso espaço com terceiros, gostamos que as pessoas nos visitem. E a casa é muito isso, ou seja, a casa não é só o sítio onde eu durmo, ou o sítio onde eu vou cozinhar ou almoçar. Não, a casa é onde eu tenho mãe, convido amigos, onde tenho a minha vida social, onde eu descanso. E por causa do descanso vem muito isto da energia do Feng Shui, porque depois na casa vive o marido, a mulher, o companheiro, os filhos, e são várias energias que compõem a casa, mas toda a energia faz, dependendo das vicissitudes de cada família, que realmente elas consigam aglomerar e as pessoas consigam encontrar um ponto de equilíbrio para a casa funcionar, para as pessoas e as pessoas para a casa. Porque de certeza que há muitas pessoas e muitas famílias que já tiveram este aspecto que em determinada altura podem ter deixado uma casa porque nunca se sentiram bem nela. E muitas vezes quando as casas são em segunda mão, às vezes as pessoas não fazem dizer uma boa transição do que era para o que passou a ser, e agora usa-se muito, há muitos anos atrás as pessoas viviam, construíam uma casa e a casa era feita para elas. Hoje as pessoas habitam em casas que muitas vezes já estiveram previamente ocupadas. Às vezes é preciso fazer uma limpeza das antigas propriedades, porque a gente às vezes não sabe o que é que aconteceu lá, podem ter energias más, mas eu já tive muitas pessoas que dizem eu preciso mudar a energia da casa porque eu tenho a ideia que aquilo tem uma energia muito má. Pronto, que é mudar... E tu fazes o estudo da casa, o estudo das pessoas também, ou nem por isso? Se for através do Feng Shui, não há estudo da casa sem estudar as pessoas, porque são aquelas pessoas que habitam naquela casa, logo a casa é estudada para aquelas pessoas. Ponto. Porque o Feng Shui funciona. Este é o meu espaço, meu. Eu, Inês, funciono neste espaço. Portanto, este espaço tem que estar adequado ao meu eu. Pronto. Agora, se for um espaço coabitacional em que habitem várias pessoas, pode-se fazer um estudo do Feng Shui generalista, mas o Feng Shui trabalha muito para a pessoa. Até porque trabalha através do mapa astral, signos chineses, do Yin e do Yang. Portanto, logo... Sem uma pessoa habitar o espaço não existe Feng Shui. Existe um espaço, mas não é preciso Feng Shui porque não está lá a energia da pessoa. Tem que haver sempre a energia da pessoa e a energia do espaço para o Feng Shui poder trabalhar. Portanto, são as duas energias que combinadas conseguem... E estás a falar em habitação, mas também ao trabalho. Também ao trabalho, portanto, é um misto de tudo, não é? Portanto, a gente junta o trabalho com a decoração, com as pessoas e tentamos que elas consigam criar uma harmonia total na casa. É claro que para muitas pessoas o Feng Shui ainda... Eu tive um cliente esta semana que me disse nunca ouvi falar nisso. E eu disse-lhe, a sério? Achei estranho. O primeiro curso de Feng Shui que eu tirei em 2002. Estamos em 2025, portanto foi há 24 anos. 23 anos. Ou seja, e nesta altura alguém me falar em Feng Shui disse... Mas cada um tem Pronto, o seu e este agora, 20 anos passados, em que o Feng Shui está muito batido, as pessoas sabem, podem não perceber bem o conceito, mas já ouviram falar, alguém me dizer, nunca ouvi falar. Achei diferente, mas pensei, olha, mas eu vou-te tentar explicar. E eu pensei, acho interessante, olha, gostei, porque nós estávamos a pôr algumas particularidades do Feng Shui no espaço, estávamos a desenhar, eu falei no Feng Shui e a pessoa disse, não conheço. E eu disse, mas vais conhecer porque mesmo que não conheças, ficas a saber que isto tem umas particularidades. Portanto, esquinas redondas, cantos retos, evitar espaços de circulação, porque estávamos a desenhar um espaço de atendimento ao público. Portanto, estávamos ali a falar de alguns espaços e estávamos a falar sobre isso e tocámos no Feng Shui. A pessoa, por exemplo, não tinha ouvido falar, mas rapidamente se inteirou e disse, olha, interessante, vou ver mais e estou a gostar. Pronto, portanto, o que nós tentamos é, mesmo que às vezes as pessoas não peçam, a gente incorpora, tem sempre ali um pontinho de Feng Shui. Pode não ser muito, porque às vezes for um espaço comercial, apesar das pessoas que lá trabalharem, o proprietário é sempre a pessoa principal, mas depois às vezes tem vários funcionários e os funcionários podem vir a mudar, a energia das pessoas que frequentam é diferente, mas pode estar o Feng Shui para que aquilo seja um ponto agradável que as pessoas gostem de ir e pertencer ali e que se sintam bem.
Aliás, há muitos estudos e a hotelaria trabalha cada vez mais, principalmente a hotelaria de luxo, que trabalha com, além de arquitetos e designers, com grandes desenhadores de Feng Shui mesmo por causa disso, porque dizem que as casas e o espaço em si são espaços salutogénicos. Salutogénicos, que são espaços que têm poder de cura. Ou seja, uma pessoa não precisa ir a um spa ou uma coisa green, mas as casas e os espaços onde nós estamos podem ser salutogénicos, porque todos nós temos sensações para tudo. Sem dúvida. E tive a experiência este fim de semana de ter ido de ter ficado num alojamento local e vou dizer uma coisa, eu não me apetecia sair daquele espaço, estava tão agradável, mas tão agradável dentro de casa, que apesar de ter uma natureza fantástica e ter usufruído, mas efetivamente aquele ambiente estava tão bom que eu me senti completamente relaxada, como se tivesse ido a um spa. Isso realmente é muito real. Quando isso acontece e nós conseguimos estar relaxados assim num espaço, o nosso corpo também descansa. E tu, que és das medicinas, tu sabes que o nosso corpo, porque o nosso corpo em stress ou alguma coisa que nos chateia, porque não é, estarmos ali com algum stress, pá, paguei e agora não gosto, ou fui comprar determinado objeto e isto não fica bem na minha casa. As pessoas isso causa-lhe stress. Portanto, nós queremos eliminar as causas de stress porque nós na nossa vida temos tanta coisa que nos estressa, não é? Que a causa não seja um ponto. Exatamente. Porque o trabalho nos estressa, os filhos, a família, o que for, pronto. Ou seja, nós queremos que a casa seja mesmo um momento de relaxamento. Depois há aqui a questão financeira. Apesar de tu não teres perguntado, eu vou-te dizer que não é nenhuma fortuna, porque às vezes as pessoas dizem mas eu não posso não ter capacidade financeira para... E eu disse, mas não tem nada a ver com capacidade financeira. Às vezes é uma questão de redimensionamento dos objetos que têm, pô-los em sítios diferentes, mudá-los, rodá-los, é uma questão de limpeza da casa, pintar uma parede. Às vezes estamos a falar de... coisas muito simples, não é? Sim, não estamos a falar de milhões, nem de nada, não temos que fazer obras estruturais. Ninguém vai partir paredes porque o Feng Shui agora disse que a pessoa tem que ir dormir ao oeste. Não se trata disso, é conseguirmos adaptar aquilo que as pessoas têm e poderem viver melhor no espaço que já existe. As pessoas não têm essa noção. Não têm a noção que às vezes pedir uma opinião e lá está, já mudar o que já se tem ou sem ter que adquirir muitas coisas faz a diferença. Sim, não tenho dúvidas nenhumas, é verdade. Mas a verdade é que, e eu vejo isso porque nós também fazemos consultoria só de Feng Shui e as pessoas depois em casa nós dizemos o que é que pode vir a fazer e estamos a falar só de movimentar mobiliário. Portanto, fazer movimentações de mobiliário pelos em determinados sítios. Ok, mudar uma televisão pode ser difícil por causa das tomadas. Vamos tentar na mesma, às vezes uma coisa mais invisível, um cabo, uma calha, uma coisa... Mas tentar não criar muita infraestrutura diferente, porque há coisas efetivamente que são mais difíceis, mas às vezes com uma mudança de uma cadeira, de uma mesa, de um sofá, de uma cama, de uma cadeira... Qualquer coisa, e às vezes, mas sobretudo, eu quero frisar aqui que a limpeza e a arrumação são essenciais no Feng Shui. O Feng Shui não gosta de cantos mortos, espaços, principalmente cantos onde as pessoas vão, depositam lá coisas, aquilo está há meses que ninguém lá mexeu. Não, o Feng Shui gosta de limpeza. Uma das mantras do Feng Shui é a circulação de energia e dar. Portanto, as casas têm que estar sempre livres e desimpedidas para haver uma circulação muito grande de ar. Sítios onde há muita estagnação, coisas muito encostadas. Portanto, a limpeza e a organização são sempre essenciais para este tipo de práticas. Não obstante, que também são essenciais para quem gosta de ter uma vida tranquila e feliz em casa, porque ter coisas amontoadas ninguém gosta, não é? Pronto, não é? É claro que no dia-a-dia a gente vai pondo roupa às vezes da semana toda, chega ao fim de semana e arruma mais roupa, mas de qualquer maneira, o objetivo é que tu conseguis ter uma casa organizada, porque casa organizada, mente organizada. Mente organizada. Mente organizada, bem-estar interior. Energia a circular, bem-estar nas células e somos mais felizes. Pronto, e é nisso que a gente debate. Eu aqui há uns tempos atrás também tive um problema de saúde e alguém me falava nisso que a nossa saúde tem muito a ver com as nossas energias. E eu sou uma pessoa que tenho energia para dar e para vender. Não se nota nada. Não se nota nada. Tenho energia para dar e para vender. Dá para mim e dá para os vizinhos todos. E eu às vezes eu tenho uma incapacidade, e tenho andado a trabalhar nisto, que as pessoas que depois têm muito pouca energia, eu não consigo. Porquê? Porque as pessoas estão a falar, mas ainda só deram 3 palavras em 1 minuto e eu já estou a pensar no trabalho todo que tenho de fazer amanhã e aquela pessoa já perdeu o interesse para mim. E eu tenho andado também a trabalhar, que é, às vezes, conseguir controlar o excesso para o centro, não é? Portanto, eu compreendo que há pessoas, e isto tudo é tudo, há pessoas com mais, há pessoas com menos, há pessoas com mais coisas em casa, mas, pronto, é sempre os centros, não é? Que é no centro que nós temos, não quer dizer que os extremos às vezes não sejam um ponto ou outro de equilíbrio e diferença entre as pessoas e as casas, para também não sermos todos iguais, mas a energia aqui, o saber trabalhá-la e conseguir integrá-la nos espaços é essencial. Existe algum espaço da casa mais importante que outro? Não.
Portanto, tanto trabalhas um quarto, até as casas de banho. Como a casa... Aliás, as casas de banho são essenciais, porque o Feng Shui diz que uma das maneiras de nós não perdermos dinheiro recorrentemente é, ou seja, vou fazer de outra maneira, que é o fluxo da água é uma energia que para o Feng Shui nos faz de alguma forma perder o dinheiro. E a sanita, cada vez que a gente faz uma descarga de autóctone, diz-me que ele tem uma descarga de água. E então o Feng Shui, nas suas ideias, acha que, para começar, temos de ter sempre as tampas das sanitas fechadas, não por uma questão de estética, mas porque, ao estar fechada, faz com que o nosso dinheiro e a nossa estagnação também de liquidez também não seja tão nos picos. E então, visto que a água funciona muito em cozinhas e casas de banho e que a água está diretamente ligada à nossa capacidade financeira, trabalham-se muito as cozinhas e as casas de banho, que é uma coisa que toda a gente diz, mas é o quarto e a sala. Não, é a cozinha e a casa de banho, porque é lá que são muitos fluxos do dinheiro e o fluxo da água está muito ligado ao fluxo do dinheiro e é onde estão a água. Na sala não há fluxos de água, não é? Nem nos quartos. Pronto, e há aqui uma ponta ou outra que às vezes as pessoas não sabem, mas que inerentemente a gente também às vezes faz uma chamada de atenção. Não somos maníacos, não obrigamos ninguém a pôr dragões em casa, nem sapinhos, nem objetos chineses, nem moedas de ouro. Fazemos uma versão decorativa mais oriental e menos ocidental, mas de qualquer maneira há aqui certos pontos que se podem trabalhar. É claro, como tudo na vida, isto só funciona se nós acreditarmos. Mas a verdade é que se nós formos positivos e acreditarmos, para tudo o que é religião, que a nossa vida pode melhorar efetivamente com a ajuda de Feng Shui. E com outras ajudas de outras pessoas que possam acreditar noutros tipos de Feng Shui da vida. Lá está. Podem ser estes, mas... E mudanças. E às vezes a mudança passa por nós. E a mudança, e ter a decisão de, ok, eu preciso de ajuda para me orientar na minha casa, é uma mudança e ter uma... É porque, por exemplo, eu conheço pessoas que andam sempre com os móveis à roda e há pessoas que há 30 anos têm a casa sempre com os móveis no mesmo sítio. Portanto, essa pessoa que os móveis há 30 anos no mesmo sítio volta e meia pensava, mas quê? São as pessoas que estão às avessas a ameaçar, porque agora vão mudar, mas é que ele fica aqui também, aqui que me dá jeito, está bem, mas de 6 em 6 meses dá-lhe uma roda, pá, muda para cada estação do verão, agora viras mais para o sol, depois viras mais para a lareira. Pronto, ou seja, para quê? Porque a mudança obriga a mudar as coisas de sítio, a tirar, a limpar. O que estagnou destagna, não é destagna, mas fica limpo e as pessoas conseguirem ter realmente essa mudança. É como nós também não andamos todos vestidos de igual, todos os dias. Nós compramos todos os anos uma peça de roupa nova porque está na moda ou porque faz parte do nosso gosto e a gente também todos os dias nos decoramos a nós. Tanto, é claro que a casa está lá em casa, não se vê tanto, mas o nosso objetivo principal é sempre que as pessoas gostem de voltar a casa. Gostem mesmo de voltar a casa, gostem de estar em casa e de... viver a casa, portanto, não estejam sempre com vontade de sair ou ir para fora, portanto, gostem de viver a casa, que a casa é sempre o nosso porto seguro. Aliás, gastamos tanto dinheiro na casa e depois não gostamos da casa, mas chatice. Exatamente. Parece que as casas estão... Lá está. Casas que curam e o Feng Shui que ajuda e uma decoradora de interiores que faz toda a diferença. Obrigada.